Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Planejamento, Gestão e Orçamento de Obras. A gente vai entender nessa aula a importância e os conceitos iniciais para que a gente dê os primeiros passos para entender, né, a importância de você planejar corretamente, fazer um bom orçamento da obra e fazer a excelente gestão do início ao fim da obra. Seja bem-vindo. Bom, de modo que a gente pode entender o seguinte: a importância de você ter esse planejamento e entender as etapas de obra, tá? Toda obra ela vai evoluir conforme as etapas que você define, tá? Então, a partir de uma etapa X, eu vou ter um gasto X com essa etapa, eu vou ter que ter uma mão de obra especializada para essa etapa, uma quantidade de colaboradores ideais para essa etapa. Então, você tem que entender que a obra ela não é linear, ela não começa com uma quantidade X de colaboradores e termina com a mesma quantidade. Assim como ela não começa com uma quantidade X de material e financeiro e você vai ter uma linearidade em relação aos gastos e as compras que você precisa fazer para manter o teu canteiro de obras e o bom andamento da obra. Então a gente vai entender um pouquinho dessa gestão que você vai precisar fazer e desenvolver durante a tua carreira, tá? Então, eu vou deixar ao final o livro que eu estou utilizando para fonte das minhas pesquisas aqui. E o autor do livro ele trata uma coisa interessante, né? Veja lá, leiam comigo aqui. Quando se pensa em empreender, que vai ser, né, o que vocês vão fazer de fato quando estiverem formados, quando estiverem em mercado de trabalho, tá? Sejam engenheiros, sejam técnicos em edificações, técnicos em construções ou robistas, tá? Quando você pensa em empreender uma construção independente, quer seja do pequeno ou grande porte, depende, né? Ou uma obra de edificação ou construção pesada, dependente de quem vai te contratar, se você vai ter uma empresa, né, que vai focar em participar de licitações para concorrer e tocar obras para os entes públicos, não deixe de ser uma atividade econômica com as suas dificuldades, os seus desafios, as suas especificações, a mão de obra qualificada, treinada, para que você evite essas armadilhas que você tem nesse ramo, assim como se destaque, né, como eu já havia dito na aula inicial, que você faça um bom trabalho de destaque para que você seja procurado e recomendado pelo público e, lógico, tendo um acervo para que você participe de outras eh, estações, outros eventos que envolvam a contratação da sua empresa, você CNPJ ou pessoa física independente, tá? Só que a gente tem que entender que o orçamento ele vai muito além de simplesmente você encontrar um valor de obra, tá? É, isso não resume o que é o universo do orçamento. Então a gente consegue, a partir do orçamento, responder a algumas perguntas. Qual material vai ser adquirido? E se você, né, tem um material tipo A, tipo B ou tipo C, isso já vai impactar na qualidade final da tua obra e, por conseguinte, no custo dessa obra, tá? Quanto está previsto se produza no dia, né? Você vai ter que medir produtividade e eu consigo produtividade apenas se eu tiver colaboradores empenhados, engajados, treinados para que atinjam o objetivo de ter uma produtividade elevada na tua obra. Alguns materiais, equipamentos, maquinários, eu preciso saber quando utilizá-los e por que deixá-los no canteiro de obra, tá? A gente vai entender isso. E além dessas informações, uma série de outras a gente vai ver ao longo do curso que são essenciais para que você mantenha um bom andamento de obra, tá? Para que o orçamento possa ser elaborado, o que você precisa ter enquanto orçamentista? Os documentos, né, os projetos, os memoriais, os projetos complementares, estrutural, elétrico, hidrossanitário, combate a incêndio. Porém, nem sempre, né, como o próprio autor deixou bem destacado, você nem sempre dispõe desse material, né, desses documentos ali ao elaborar o orçamento. Então, às vezes, você pode fazer estimativas a partir de um memorial de obras que você já vai conhecer, tá? E além de tabelas que a gente vai aprender a utilizar aqui durante o curso, tá bom?
A gente precisa entender que o regime de execução, ou seja, como que eu posso trabalhar com obras para que eu saiba me direcionar e direcionar minha empresa para chegar a um patamar diga-se, de empresa de excelência, né? Então, a gente tem a empreitada por preço unitário, tá? É um tipo de regime de execução que a gente precisa entender, tá? E é então a empreitada por preço unitário? É quando você é contratado para executar uma obra ou serviço por um preço determinado, tá? Por um preço certo de unidades determinadas. O preço total é a adição de todos os resultados parciais, isto é, a soma de todos os custos unitários para eu executar 1 metro de algum serviço, eu tenho um custo, eu tenho um preço fixo, ou seja, se eu tiver que executar 10 vezes isso, eu faço essa multiplicação e eu tenho ali um preço por unidade, tá? Lógico, somadas as 10, eu terei assim, o custo de 10 vezes a repetição desse serviço, dessa empreitada, tá? Os serviços são remunerados pelas quantidades efetivamente executadas e aferidas. Ok? Exige rigor nas medições de serviços e acompanhamento de serviços e apresenta menor risco para o construtor, à medida que ele não assume o risco quanto aos quantitativos de serviços. A gente vai ver outras modalidades em que você, sim, assumirá o risco desse empreendimento. Tá? O preço final do contrato é incerto, tá? Baseado em estimativa, tá? De quantitativos que podem variar durante a execução. É comum a necessidade de aditivos. O que são aditivos? São dispositivos legais que você pode, ao verificar que surgiu um imprevisto, ou um item, ou um serviço, ou um material não estava planilhado, né, dentro de uma planilha, você pode pedir um aditivo para que você execute aquele serviço para atingir o objetivo final, que é entregar a obra. Tá? A empreitada global, que hoje é mais utilizada, né, para quem quer participar de licitações, quando se contrata a execução de obra ou de serviço por preço certo e total. Então você tem uma planilha que tem ali os quantitativos, você tem os valores unitários, você tem os valores totais para que você entregue essa obra. Tá? Os serviços são remunerados de acordo com as etapas concluídas do cronograma. A gente vai aprender a fazer um cronograma físico-financeiro. Então, durante a execução, você vai passar por uma série de medições, né, geralmente mensais, para que o fiscal de obra, vai aferir a quantidade de serviço prevista e a quantidade de serviço executada. Não tem problema, às vezes você é normal executar um pouquinho menos do que o previsto, executar o que está previsto e até às vezes, se você vai ser uma empresa de destaque aí, além do que estava previsto. Claro que não pode haver antecipação de pagamento. Eu tô antecipando aqui, mas a gente vai tratar disso numa outra hora nos cursos, durante o curso. Nesse tipo de regime, o construtor assume os riscos associados aos quantitativos de serviço, o valor global do contrato tende a ser superior se comparado ao regime de preços unitários que a gente viu anteriormente. Tem a tendência de haver maior percentual de riscos imprevistos na taxa de BDI. A gente vai ver o que é um BDI, tá? Mas são bonificações de despesas indiretas que você é o teu lucro, né? É o que não fica na obra, mas foi gasto com a obra. A gente vai verificar isso certinho, tá? E o projeto exige um elevado grau de detalhamento dos serviços. Quem vai trabalhar com orçamentação para fins de licitação precisa ter esse tino, esse feeling de você saber as etapas, os materiais envolvidos, os serviços, de forma a não causar um transtorno para aquele que é contratado para executar. De fato, não conhece todo o andamento da obra, apenas ganhou uma licitação às vezes. A gente vai ver isso por detalhe mais para frente. Tá? Há a necessidade de solicitação de aditivos contratuais, claro, caso ocorram eventuais modificações de projeto, alterações de quantitativos ou exigências de situações imprevisíveis, como já vi muitas vezes acontecendo. A gente vai ver, eu vou dar alguns exemplos aí ao longo do curso para vocês, tá? Aqui um exemplo, né? Por exemplo, uma empreitada global dessa, o exemplo que a gente viu aqui agora, tá? Empreitada global, é geralmente você trabalha ali com uma licitação. Uma licitação é um evento que você pode trabalhar com a empreitada global, tá? Eu peguei um exemplo de uma planilha orçamentária aqui de uma construção de um prédio público na cidade de Cacoal, aqui em Rondônia. Claro, só tirei um print de uma parte da planilha. Então veja que nessa planilha você tem as unidades, os serviços, tá? Ou
os N serviços, a unidade que você vai executar esse serviço, a quantidade. Aí o orçamentista destrinchou aqui, detalhou quanto que vai de material, quanto que vai de mão de obra, e o total, que é a soma de mão de obra mais material, ok? E por último ele dá ali o total final na última coluna, tá? Então veja lá, eu tirei o print aqui também para você ver o detalhamento, tá? A obra é uma construção de prédio público, aonde? Na cidade de Cacoal, Rondônia, a área construída 401 metros, tá? As especificações que estão lá no memorial do orçamentista, o objeto dessas especificações, a construção tal, 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 o regime, tá? Que a gente está falando aqui, empreitada por preço global, prazo da execução, 240 dias. Se você não conseguir cumprir, a gente vai ver que você pode pedir, né, uma prorrogação de prazo, aditivos, a gente vai ver, entender o que você está resguardado, você empreita, né, você empresa, né, quer trabalhar assim, você tem que saber planejar o cronograma de obra, tá? Uma obra X vai levar N meses, uma outra obra, apesar de ter o mesmo tamanho, a tecnologia pode impactar de modo a você reduzir ou às vezes até alargar esse prazo. Então, você tem que ter esse tino, esse feeling para você saber. A gente vai ver ao longo do curso, eu vou ensinar para vocês como você pode estimar esse prazo a partir do quantitativo de serviços, a partir de um memorial que você já vai ter de obras, tá bom? Bom, a integral, a empreitada integral, contratação para fornecimento de construção, ou seja, você entrega em pleno funcionamento, você é contratado para entregar na chave, é o que a gente diz, né? O preço final do contrato tende a ser mais elevado, pois o construtor assume os riscos, N riscos envolvidos aí, o geológico, hidrológico, performance do empreendimento, desempenho dos equipamentos. E o preço final do contrato também é mais elevado devido à necessidade de o construtor gerenciar o empreendimento como um todo, tá? O empreendimento é entregue pronto para operação, com isso o proprietário da obra tem garantia sobre o desempenho e funcionamento do projeto, tá? Então você é contratado para preço X, ó, tenho esse valor aqui e eu quero essa obra pronta. Aí você vai, junto com o teu contratante, detalhar esses N serviços, a quantidade de material, mão de obra, para que você entregue, ele vai aportar ali uma quantidade X de investimento financeiro, tá? Por administração contratada, cobra-se uma taxa de administração sobre os custos gerais da obra. Esse percentual é previamente acordado e aplicado mensalmente sobre os gastos com a obra, tá? A gente vai ver, eu vou falar muito dessa lei aqui, a 8666, que é a lei de licitações. Tá? Se você está interessado em abrir empresa aí, trabalhar com licitações, a gente vai falar bastante sobre essa lei. Né? Alguns tópicos interessantes, a importância de você entender a lei para fins de trabalhar com o público, tá? Com o ente público. Pode incluir reembolso de determinados gastos e pagamentos fixos para certos itens de custo. Prazo, a gente vai entender um pouquinho. O prazo pode influenciar o orçamento em três aspectos, ok? Obras com ritmo acelerado, obras longas, tá? Ou seja, obras que vão demandar um bom tempo de execução aí, grandes obras, a gente já conhece bastante aqui no Brasil, a gente tem exemplos, cláusulas de reajustes e cláusulas específicas de obrigações e direitos. Nas obras com ritmo acelerado, um aumento de mão de obra e de equipamentos, além de trabalhos em vários turnos e pagamentos de horas extras. Porém, existe uma redução dos custos referentes à manutenção do canteiro de obras, conta d'água, energia, etc. Em obras com prazo de execução extenso, tem-se um aumento dos custos de mobilização, instalação, manutenção do canteiro de obras, além da extensão dos custos de administração local, por exemplo, salário de engenheiro, mestre de obras, porque você vai, quanto mais meses, mais tempo você pagando esse povo aí, tá? A cláusula de reajuste contratual prevê a possibilidade de reacerto após 12 meses, porque tá? Isso garantido por lei, tá? Você tem uma obra que tenha mais de 12 meses de duração, você pode, ao fim desses 12 meses, pedir reajustes daqueles serviços que ainda serão executados, tá? Porque eles vão sofrendo alterações. E quando você fecha um contrato, estou falando de uma obra, por exemplo, uma licitação, você fecha por um preço X, você tem a tua planilha lá, você é contratado por aquele preço. Ao longo da obra, se forem sofrendo alterações, você continua tendo aquele gasto ali inicial, tá bom? Você só vai poder pedir esse reajuste ao fim desses 12 meses contados de obra, tá? Como você avalia os custos de uma obra?
tá? Uma parte da quantificação de serviços nos projetos, tá? Ou seja, você vai multiplicar pela produtividade das composições de custo, obtendo-se a quantidade necessária de cada insumo e multiplicando pelo seu preço unitário, tá? É o que a gente viu lá numa planilhinha, tá? Você tem uma quantidade X e você tem um preço para você executar uma unidade daquele metro quadrado, metro cúbico, metro, tá? E você faz essa multiplicação, você tem um preço global, tá bom? Eu vou mostrar ao final o livro, tá? Mas o autor ele fala que você pode ver de uma forma detalhada isso no capítulo 4 desse livro que eu estou utilizando aqui, tá? Outra em que se estimam os custos por meio da comparação de parâmetros entre projetos, como eu disse, tá? Você vai ter uma memória de obras semelhantes, tá? Tem alguma semelhança entre a obra que você vai executar para você conseguir fazer essa estimativa aí de custos, serviços, materiais, maquinário, tá? É como se você vai for pegando a rotina de você trabalhar, tá? A partir de um histórico de obras que você já executou comparados ao que você irá executar. Nunca fecha, nunca é a mesma coisa, não estou dizendo isso, mas você tem um parâmetro histórico para você se basear para estimar ou será daqui para frente, tá? Custo unitário básico ou CUB, todos os sinduscons, tá? Os sindicatos das empresas da construção do Estado emitem mensalmente um relatório onde eles fazem uma estimativa de quanto sairia para você construir um empreendimento X, tá? Quanto custa o metro quadrado daquele empreendimento construído, tá? Então, é o indicador de custo da construção conhecido pela sua sigla CUB, foi criado em 64, ok? Definiu e fixou as condições exigíveis para a avaliação, tá? De custos unitários e o preparo de orçamentos de construção e incorporação, ok? De edifícios e condomínios. E outros, tá? A gente vai ver também que não apenas casas padrão popular, edifícios residenciais, você também tem galpões e, dependendo da classe A, B ou C, de qualidade do material que você vai aplicar, esse valor vai aumentando, tá? Então, caso você tenha interesse em pegar os parâmetros hoje, eu estou gravando setembro de 2021, você entrar na página do Sinduscom Rondônia, você vai achar esses valores aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Padrão baixo, tá? Ou seja, projetos residenciais. Padrão baixo, residência térrea, 1.581 o metro quadrado construído, e eu vou mostrar para vocês que não é assim. Por exemplo, se a casa tem 100 metros quadrados, eu vou pegar esses 100 metros quadrados e multiplicar por aquele valor ali. Não, não é assim, tá bom? É um parâmetro aqui para a gente entender um pouquinho. Eu vou explicar por que você não pode fazer essa multiplicação seca assim, né? Pegar o metro quadrado construído, multiplicar pelo valor CUB. Não é assim. Padrão popular, 4 pavimentos, o metro sairia 1.577. Residencial, 8 pavimentos, tá? Por exemplo, padrão normal, veja que o valor já aumenta. Tá? E o padrão alto, tá? O que é esse padrão alto? Alta qualidade dos materiais empregados, alta eficiência da mão de obra, alto treinamento e qualificação dos envolvidos, colaboradores envolvidos. Veja o quanto salta, né? Uma residência vai aí para 2.200 o metro quadrado construído, tá? Projetos padrão comercial também tem. É uma forma de você estimar muito aproximado o valor de quanto você gastaria para edificar uma construção dessa tipologia, tá? Galpão industrial. Então, por que eu não posso fazer essa multiplicação aí? Por que será que se eu pegar um padrão residencial, 1.581 reais o metro quadrado construído, porém, se eu estiver, por exemplo, falando assim de um quarto, tá? Tem ali uma cozinha que tem ali uma série de materiais, paredes, pisos, revestimento, pintura. O metro quadrado tem um preço. Eu não vou comparar com o metro quadrado de jardim ou o metro quadrado de varanda. Tá me entendendo? Então eu não posso, apesar de ser da mesma residência, eles não têm o mesmo valor final do metro quadrado construído. Por isso que eu não posso
deduzir que o metro quadrado construído é a multiplicação que eu faria para achar o preço final da minha obra utilizando o Cube. Esse manualzinho, esse roteiro aqui eu vou deixar para vocês disponível, para vocês pesquisarem e entenderem da melhor forma possível do que eu estou falando também, tá? Para vocês darem uma lida. Lembrando que eu estou resumindo um livro interessante que eu vou recomendar ao final da aula, tá? Por exemplo, então o metro quadrado unitário ele precisa ter um coeficiente de redução, tá? Porque, como eu disse, alguns ambientes dessa tua edificação, não apenas residencial, mas qualquer edificação, você não tem o mesmo custo para construir um metro quadrado de comparado a um ambiente interno, seria mais caro fazer essa edificação. Então, se eu vou construir uma garagem, ao invés de eu fazer 1 metro, né, inteiro para fazer a multiplicação, eu utilizo um coeficiente que chega de 0,50 a 0,75. Tá? Área privativa, aí sim, eu utilizo o metro quadrado cheio. Tá? Salas com acabamento, então eu utilizo o valor cheio. Sem acabamento, de 0,40 a 0,60% do metro inteiro. Tá bom? Varandas, veja que diminui. Terraços, 30 a 60%. Estacionamentos, bem baixinho. Fazer um estacionamento em metro quadrado é bem mais barato do que eu fazer uma cozinha, uma sala, tá bom? Então, aqui estão os coeficientes que a gente vai utilizar mais para frente, tá bom? Casa de máquinas, piscinas, então, isso aqui tudo eu tirei do livro para que você tenha noção de que cube precisa ter essa noção de que eu não vou pegar o metro quadrado construído e fazer a multiplicação pelo cubo para dar o valor da minha construção. Não é assim que se faz, tá? O que não está no cube, uma coisa interessante do autor, ele colocou aqui. Você deve ficar atento no momento de gerar o custo final da edificação, uma vez que existe uma série de custos que não estão contemplados no indicador cube. Quais são? Terreno, fundações, não estão inclusos naquele valor de metro quadrado construído, tá? Então, é um custo. Fundações são caras, escavação, ferragem, concreto, reaterro, impermeabilização de fundações, tudo isso não está incluso lá. Então, submuramentos, parede de diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático, elevadores, equipamentos e instalações, tá? Nenhum desses está incluso naquele valor. Então, ele pode ser que fique mais caro em função de, se você for detalhar isso numa planilha, você vai verificar que sim. Pode ser que não, mas ali é um parâmetro fundamental para você entender o valor final de uma obra baseado no levantamento feito pelos sinduscons de cada estado. Lembrando, eu estou aqui em Rondônia, então eu pesquisei o CUB do meu estado. Você vai pesquisar o CUB do estado onde você reside e está trabalhando, tá? Como engenheiro, como técnico de edificações, técnico de construção, tá? E trabalhando nessa parte de orçamentação. O SINAP, que é hoje a tabela padrão para fins de licitação, tá? E construção de projetos e compra tá? Para os órgãos públicos, tá? Que é o Sistema Nacional de Índices de Preços da Construção. Existem outros, tá? Com mais serviços, outros com menos serviços, mas o SINAP é o exigido. Caixa Econômica, BASA, não me recordo aqui de outros bancos que exigem a tabela SINAP, mas esses são os dois que eu me lembro que eu já trabalhei, tá? É uma produção conjunta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com a Caixa Econômica Federal, para que você consiga fazer essa definição de quanto custa executar uma unidade de serviço no mês referência, no estado referência, para que você consiga elaborar as planilhas que a gente vai ver futuramente. Tá? O que não está no índice SINAP, depois eu peço que você dê uma olhadinha melhor, tá bom? É importante observar que, assim como o CUB, o SINAP também tem alguns serviços que não estão considerados no seu cálculo. Compra de terrenos, execução de projetos em geral, licenças, habits, certidões, seguros, administração, financiamentos. Ou seja, ainda que você tenha uma planilha que prevê esses serviços, eles são feitos através de uma composição. Tá? Então, eu tenho o preço tabelado, e se eu não tiver dentro da SINAP um preço tabelado, eu posso fazer uma composição para que eu tenha isso dentro de uma tabela, porque eu tenho que dizer quanto vai custar a obra para o ente que está me contratando, tá bom? Veja o quanto aí, ó, engraçado, a gente estava conversando, né, sobre quanto custa
um funcionário para o contratante, né, o contratado, o dono da empresa. Então, se ele paga ali X para o empregado, praticamente esse empregado também custa outro X em impostos, tá? Felizmente, essa é a realidade do Brasil e a gente tem que lidar com isso. Isso não impede que você ganhe dinheiro, tá bom? Mas é um dispositivo legal que você tem que atender para que você consiga trabalhar, tá? Se você, de alguma forma, não observar isso, deixar de recolher impostos, você está enrolado porque você não vai conseguir trabalhar mais, tá bom? Quando o orçamento for elaborado com a finalidade de apresentar uma proposta técnica comercial para participar de uma licitação pública, como eu havia dito, ou privada, o orçamentista deve conhecer todas as regras do certame, licitação, tá? Depois a gente vai falar sobre as modalidades de licitação, quais você deve participar, como participar, tá bom? Podemos sentar, por exemplo, você tem que fazer, você tem que conhecer para elaborar uma planilha dita técnica, tá? Início e fim da obra, marcos contratuais, direitos e obrigações do contratante e do contratado, penalidades, regime de execução, critérios de medição, habilitação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal. Ou seja, se você estiver irregular, você não pode contratar, tá? Com um ente público. Documentação exigida, licenciamento ambiental e desapropriação, seguros exigidos e outros. Ou seja, podemos sistematizar aqui o que você deve observar de fato. Identificar e sistematizar os serviços a serem considerados durante a elaboração do orçamento. Não poderão existir omissões, tá? Para que você não caia lá na frente ter que fazer aditivo de obra. O aditivo é um dispositivo que ele tem um limite, tá? Previsto por lei, 25%. Tá? Ou seja, se a obra custou X, eu posso fazer um aditivo de até de 25% além desse valor, senão para a obra. Tá? Vai ter que relicitar, vai para uma instância superior da área do direito aí. Sempre que necessário, os serviços podem ser detalhados em suas pormenores durante a discriminação. A lista é única para cada projeto. A obra pode ser subdividida em atividades que possibilitem o controle dos insumos. Tá? Quanto mais detalhado, mais específico, maior o rigor exigido. No momento de ramificar ou subdividir os serviços, esses deverão obedecer a critérios de finalidades. A gente vai aprender a fazer isso. Recomenda-se que, se o projeto tiver várias etapas, trechos, parcelas ou edificações, monta-se um orçamento para cada etapa. Tá bom? Vamos lá, vamos falar dos serviços aqui. Serviços iniciais. O que pode entrar em serviço inicial? Eu vou começar uma obra. Tá? O que eu tenho que fazer para eu começar essa obra de fato? Levantamentos topográficos super importantes. Tá? Já vi erros acontecerem porque você esqueceu essa parte. Tá? Estudo geotécnico de sondagem, os furos, FSPTs, para você analisar o solo, a resistência do solo, onde está o lençol freático. Consultorias técnicas, fiscalização, acompanhamento e gerenciamento, projeto arquitetônico para você iniciar. Tá? Não existe obra sem projeto arquitetônico. Projeto estrutural, aí são os complementares, tá? Depois de você ter um projeto arquitetônico, você tem os complementares que são estrutural, elétrico, telefônico, hidrossanitário, ar-condicionado, PPCI, que é o teu plano de combate a incêndio, luminotécnico, som, paisagismo, urbanização, orçamento e cronograma, fotografias, tá? Para você ter uma rotina de histórico de obra, evolução da obra, serviços preliminares, demolições, se você for fazer uma reforma, tá? Ou simplesmente fazer a demolição para uma edificação totalmente nova. Cópias, plotagens, despesas legais, licenças, taxas, registros, seguros. Você tem que fazer o seguro de obra, tá? Se você está trabalhando com licitação. Relações provisórias, tapumes e cercas. Você não pode iniciar uma obra sem cercar essa obra, proteger os pedestres, os carros que estão fora do canteiro de obras, tá? Placa de obra, toda obra tem que ser identificada. Quem é o responsável técnico, qual é o valor investido, quem é o ente, prefeitura, o estado, união, tá bom? Entrada provisória de energia, você tem que ter a instalação, você não pode utilizar a instalação, né, por exemplo, da casa ou puxar um rabicho ali, como a gente costuma dizer, você tem que fazer uma instalação porque você vai contar ali, colocar um registro, tá? Um contador ali que vai monitorar o quanto você está consumindo de energia e você paga, você construtor, tá?
Instalação provisória de unidade sanitária, teus colaboradores vão precisar, tá? De banheiros, de refeitórios, sinalização, instalação de bombas, locação da obra. Então, esse livro aqui ele é completão e eu peguei tudo isso do livro para a gente dar esse pontapé inicial no curso, tá? Máquinas e ferragens, máquinas e ferramentas, gruas, elevadores, andames, plataformas, guinchos, balancins, administração da obra. Quem que eu vou contratar? Quem que vai gerir a obra junto comigo? Engenheiro ou arquiteto de obra, mestre de obra, contramestre, apontadores, guincheiros, vigia, administrativo, os programas de controle médico, os PCMAX, PCMSO, ok? Limpeza da obra, limpeza permanente da obra, retirada do entulho. Interessante é que tem um livro, eu li há algum tempo já, e o interessante é que ele diz assim, você não pode separar uma equipe para limpeza de obra, sendo que essa equipe é daqueles colaboradores que trabalham diretamente com a obra, tá? Então, o interessante é que você tenha uma equipe especializada em limpeza e não os colaboradores que trabalham diretamente com o erguimento, né, a construção dessa tua obra, tá bom? Transporte, eu vou fazer transporte, né, de material, de botar fora. Trabalhos em terra, vou precisar fazer escavações, limpeza do terreno, desmatamento, replantio, reaterro, compactação de solo, desmonte de rocha. Aqui em Rondônia a gente teve, né, nas usinas, desmonte de rocha, movimento de terra, praticamente toda obra tem retirada de terra, diversos laudos de despesas com vizinhos, outros, infraestrutura, escoramentos, esgotamento, preparo de fundações, fundações superficiais ou profundas, superestrutura, qual é a tecnologia que eu vou utilizar, é concreto armado protegido, é metálica, é madeira, é mista, então tudo isso eu tenho que ter em mente que todas essas etapas contêm subetapas que eu vou ter que destrinchar para eu entender fazer meu orçamento e meu cronograma físico-financeiro, tá? Paredes. O que vai construir uma parede, né? Qual e que tipo de tecnologia eu utilizo? É alvenaria de tijolo maciço, furado, alvenaria de bloco, parede de gesso, divisórias leves, drywalls, né? Elementos vazados, esquadrias e ferragens. Um item muito caro, hein? Além da estrutura, a gente vai verificar que em alguns outros itens ali a gente tem um gasto muito alto. Esquadrias é um deles, equipamentos, instalações elétricas também. Tá? Vidros, vai utilizar a tua obra, então você tem que entender, né, quais os tipos de vidros que eu posso utilizar. Brises, cobertura, que tipo de cobertura, qual é a tecnologia que eu uso, qual é o tipo de telha, telha romana, telha trapezoidal, telha fibrocimento, tá? Impermeabilizações, quem é que eu vou impermeabilizar? Lajes, fundações, sapatas, tratamentos especiais, tratamento térmico, revestimentos, forros, argamassa, revestimento cerâmico, revestimento de mármore. Veja o quanto de serviço que você tem que destrinchar numa planilha e entender da obra para que você tenha o custo muito parecido. Você nunca vai ter o custo exato, tá? A obra custa XY e no final ela custou XY. Você faz uma aproximação, tá? Mas não pense você que você vai conseguir fazer planilhas perfeitas, tá? Isso não existe. Marcenaria, serralharia, pinturas, em tratamentos especiais internos, tratamento acústico, pavimentação, contrapiso, piso cerâmico, piso desempenado, cimentado, piso queimado, basalto, madeira, mármore, plástico, carpete, rodapé de soleiras. É isso, tem que pensar assim. Cerâmico, cimentado, o tipo de rodapé que você vai utilizar, o tipo de soleira, aparelhos e metais, registros, válvulas, aqui são instalações, né? Tanques, mictórios, tampos, instalações elétricas, eletrodutos, conexões, tomada, fio, cabo, disjuntores, caixas, né, telefônicas, instalações hidráulicas, tubos, conexões de água fria, água quente, sanitária, pluvial, a prevenção e combate a incêndio, tá? Órgãos públicos vão exigir, tá? Isso é uma exigência do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, que você já tenha
né? Aí você vai, dependendo da tipologia da edificação, da altura, do tipo de material envolvido ali, você vai ter que elaborar um plano de combate a incêndio baseado nessa edificação. Instalações mecânicas, elevadores, escadas, calafete de limpeza, ou seja, fechar os buraquinhos, né, as aberturas, limpeza final, complementação artística, paisagismo, obras artísticas, obras complementares, ligação definitiva, as certidões, o habite, o recebimento da obra, a avaliação final do ente através dos seus fiscais nomeados para você dizer, não, agora tá ok, tá, pessoal? Então, essa primeira aula aqui era para a gente entender um pouquinho do que é a orçamentação e planejamento de obras. Eu deixo aqui para vocês o livro que a gente está utilizando, tá? É esse aqui, ó. Conhecendo o Orçamento de Obras, da Michele Teresa e da Fernanda Fernandes. Excelente livro, ok? Recomendo. E a gente vai utilizar esse livro, além de um outro livro, para fazer o planejamento, a gestão. Tá? Aqui foi sobre o orçamento de obras. A gente, a partir daqui, vai entender bastante coisa. A gente vai, esse curso vai ser bem completo para você entender e aprender a fazer um orçamento, uma gestão de obra de forma digna, né? Pessoal, eu agradeço a tua atenção, eu te desejo muito boa sorte, bons estudos, foca nos estudos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu curtir. A tua presença é muito importante para o canal e para o crescimento do canal. Eu te desejo boa sorte, fica com Deus e até a próxima aula.